Espaço Mix desse programa vai fazer uma visita a um colecionador. Tem gente que coleciona de tudo, né? Tem gente que coleciona tampinha de garrafa, outros de boné, né? Outros camisetas. E tem pessoas que colecionam obras de artistas plásticos. Ai, que delícia! João Carlos Figueiredo Ferraz e Dulce Figueiredo Ferraz. Essa é a coleção que eles têm, que inclusive, olha só, está neste catálogo, porque acabou de acontecer em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, a exposição de toda a sua coleção? Não, uma parte Uma dela. parte, né? No total, quantas obras você tem na coleção? Cerca de 250, mais ou menos. Ah, que delícia! Há quanto tempo você começou a colecionar? Com uma certa frequência, com regularidade, há uns 20 anos. Aos 20 anos de idade, você começou a comprar obras. Há 20 anos Há atrás. 20 anos atrás. De qualquer maneira, são 20 anos, né? Me fala uma coisa, você é de Ribeirão? Eu sou de São Paulo. Eu estou a Ribeirão há 20 anos exatamente. Quer dizer, quando eu mudei para cá, em função talvez dos espaços, das facilidades de paredes maiores, né, não ter aquele espaço apertado em São Paulo, eu comecei a me aventurar em obras maiores, em artistas com trabalhos mais amplos, e começou por aí. Em todo lugar que você vai, você sempre está à procura de uma obra diferente. Não propriamente a procura, eu frequento muito galerias, eu frequento muito ateliês, eu frequento muito a casa dos artistas que são amigos, e a gente se depara com essas obras. E essas obras é que nos encantam, né? Eu não vou à procura delas, elas é que me acham, Elas na se verdade. acham, né? E olha só, as obras que ele coleciona, elas são dos anos 80 a 90, não é isso? Tem uma determinada época. Eu comecei a colecionar exatamente 20 anos atrás, no começo dos anos 80. E eu venho mantendo a regularidade desse período, quer dizer, agora evidentemente que eu já estou nos anos 2000, 2001, né? Mas eu comecei nesse período e é um período riquíssimo, é um período que a arte brasileira passou a se internacionalizar, ela passou a ser vista lá fora como uma arte de expressão, de qualidade, de influências, né? E é um período que eu acho que é dos mais ricos e férteis da arte brasileira. E você vai conhecer com a gente um pouco dessa coleção. Qualquer coisa, ó, se você for a São Paulo, no Museu de Arte Moderna você encontra esse catálogo que está bem interessante, porque aqui, inclusive, todo o texto foi redigido em função de entrevistas que foram feitas com artistas plásticos dos anos 80 e 90, críticos de arte e também donos de galeria. E deve ter saído uma conversa boa. Foi ótimo, porque ficou bem claro nessas mesas redondas, nesses textos, as preocupações dos artistas desse período, os avanços que aconteceram, as dificuldades que os artistas encontraram, os galeristas também, levando a arte brasileira para fora do país. Quer dizer, então, é um quadro bastante interessante, com muita informação sobre esse período, que é, de fato, esse período muito rico. Então vamos ver o espírito da nossa época, um pouquinho só aqui na casa dele. Bom, para começar, nós estamos na sala, aqui no living. Então uma giradinha aí que você vai ver. Para todo lado você vai encontrar uma obra de arte. Tem tanta coisa que, sabe, é difícil escolher o que eu vou apresentar para vocês. Mas vamos começar, por exemplo, com essa obra aqui. Passaporte para os Balcãs. Essa obra é de que artista? Bom, essa obra especificamente é de um artista catalão. Você começou justamente por uma obra que não é brasileira. Chama-se Francisque Torres, é um trabalho extremamente importante, é uma crítica muito forte ao problema dos Balcãs, a brutalidade, a agressividade que existe na Europa, que nós imaginamos como sendo a civilização no mundo das mais civilizadas, das mais calmas, das mais, enfim. E, então ele mostra, através dessa queixada de animal, que é das primeiras armas usadas pelo homem, né? O homem ainda das cavernas, e é uma queixada, ela toda dourada, quer dizer, ela é revestida de ouro e dentro de uma pasta de executivos. Quer dizer, então mostra que apesar do homem ter evoluído, apesar do homem ter mostrado uma riqueza de comportamento e tudo, ele continua bárbaro. Essa é a intenção da obra. E é uma pasta de executivo mesmo, inclusive ela fica aqui, olha, fechadinha em cima deste piano. E aqui neste piano, sobre o piano, a gente vai ver mais obras aqui. Essa é de que artista? Bom, essa obra é do Adriano Pedrosa. Ela está condicionada nessa caixa por uma questão de espaço, mas normalmente ela fica, como na exposição, aberta na parede. Esse Adriano Pedrosa, ele fez uma exposição numa galeria em Nova York e ele mandava várias cartas para o Brasil com um endereço, com o nome de uma pessoa, escrito Rio de Janeiro, Brasil. E a obra, essas cartas chegavam e evidentemente voltavam por não ter
os dados completos, voltava ao remetente. E com isso ele quis dizer da angústia e do problema do aidético que não consegue se comunicar. Ele tenta se comunicar com a sociedade e não consegue. Então, essas cartas, os nomes vão de A a Z, são todos os nomes que ele encontrou no dicionário, nomes próprios, né, de pessoas. E então reflete isso, essa angústia, esse problema com o HIV. João Carlos, por exemplo, isso que nós estamos vendo agora, cada obra dessa tem a sua própria história. Mas necessariamente uma obra de arte tem que contar uma história? Não, eu acho que não. E pelo contrário, eu acho que a história muitas vezes é a gente que faz, não é o artista. A obra tem que te tocar, ela tem que te dizer alguma coisa, ela tem que te emocionar de alguma maneira, mas não necessariamente precisa ter uma história. Essa obra é de que artista? Essa obra é do Fábio Miguez. O Fábio Miguez é um artista jovem, ele tem os seus 30 e poucos, 40 anos. Ele é um dos artistas que foram da Casa 7, que é o grupo de artistas que mais influenciou e que mais atuou no começo dos anos 80. O Fábio Miguez é um artista excepcional e eu acho que ele hoje é um dos grandes coloristas do Brasil. E você pode notar aqui na sala, onde você olhar, por onde você andar, você encontra obras de arte de todos os estilos. O que? Uma moto no meio da sala? Por que não? Ela também traduz alguma coisa. Você está olhando aí em casa, com certeza alguma coisa você vai sentir ao olhar para essa obra. De que artista? Essa obra do Sérgio Romagnolo, e ele tem um trabalho muito interessante e é uma coisa extremamente contemporânea, não apenas pela estética da obra, mas também pelo que ela representa. A plasticidade também dela é muito forte. Uma plasticidade enorme, quer dizer, a moto é um veículo hoje muito utilizado, é um veículo hoje que a gente vê bastante, mas ele faz essa moto com plástico, que é uma coisa que ao mesmo tempo se degrada e ao mesmo tempo não. Quer dizer. Então é um pouco o símbolo da nossa época mesmo, essa motocicleta feita dessa maneira, meio degradada, meio decadente, mas ao mesmo tempo... atual e presente no dia a dia, né? Exato. Vai olhando aí. Agora, muito interessante também, esse trabalho que eu estou vendo, parecem cabelos. Exatamente, é do Tunga, que também é um artista dos mais importantes do Brasil hoje em dia, um artista carioca. Ele tem atuado demais no cenário internacional. Hoje em dia mesmo, nesse ano, na Bienal de Veneza, ele está com um trabalho lá no Museu Peg Guggenheim, em Veneza. Essa obra chama-se A Cabeleira da Marquesa de Sade. É como se fosse uma mecha de cabelo dela com pente. É típico do trabalho dele. Esse é o Miguel Rio Branco. Miguel Rio Branco é um fotógrafo brasileiro reconhecido internacionalmente. Ele, junto com o Tunga, estava também fazendo uma exposição na Peg Guggenheim, em Veneza. Ele tem hoje trabalhos esparramados pelos museus mais importantes do mundo. E teve uma matéria muito interessante na Art in America, uma revista americana de arte, comparando as cores e os contrastes de cores do Miguel Rio Branco ao Caravaggio. É muito interessante. Ele consegue passar para o papel uma tonalidade, né? Ao ver esses quadros, a primeira impressão que eu tive é que eram pintados com crayon, com lápis. Mas são fotos. São fotos. O Vic Muniz talvez ele seja o artista brasileiro hoje com mais prestígio no cenário internacional. Ele mora em Nova York já há muitos anos e ele tem atuado muito fortemente por todo o mundo com fotografias. Essa foto especificamente é uma série que chama-se Os Meninos de Açúcar. Então ele pega um papelão preto, põe sobre uma caixa de luz e ele vai jogando açúcar por cima desse papelão preto e criando essas imagens. Na verdade, essas crianças elas são desenhadas com açúcar, com cristal de açúcar. E Iole de Freitas, ela é uma mineira que mudou para o Rio há muitos anos. No começo dos anos 70, ela foi para a Itália, ficou morando em Milão. Ela trabalhava com fotografia, com body art, ela fazia intervenções no próprio corpo.
E hoje ela é uma das escultoras mais talentosas e mais importantes do Brasil. Ela tem um trabalho muito forte e também está tendo uma participação muito grande fora do Brasil, nos grandes museus e coleções. Me surpreende até você estar contando para a gente quantos artistas brasileiros que estão desse período contemporâneo, que estão com seus trabalhos e morando fora, né? Que a gente fica tão afastado desse tipo de informação no dia a dia, na mídia normal, digamos assim, que é uma surpresa até para mim. Mas é isso, aquilo que eu estava comentando da importância desses anos 80 e 90. Foi quando o Brasil deu o salto para fora. Porque até então, apesar de grandes artistas, apesar de talentos e tal, a arte do Brasil era considerada um pouco uma arte exótica, né? E a partir dos anos, principalmente Lígia Clark e Hélio de Sica, mas a partir dos anos 80 principalmente, o Brasil começou a ser visto lá fora como um grande produtor de artes plásticas, um grande produtor de estética. Agora, olha só que legal, né? Vocês já estão conhecendo um pouco da coleção do João Carlos Figueiredo Ferraz. Eles têm aqui uma sala especial para um artista muito especial. Vamos mostrar. Venha cá. Olha só, essa sala, eu não vou contar a história. Você vai acompanhar com a gente, vai ter o prazer de conhecer uma sala feita especialmente para um artista. Quer mais? Vamos lá. Agora me conte qual é seu caso com Dude Maia Rosa. Bom, Dude é um amigo muito querido e um grande artista. É um dos artistas também muito importantes. Ele participou da Escola Brasil junto com Zé Rezende, com Fajado. Ele tem uma tradição enorme. E esses trabalhos ele fez para uma exposição com que ele foi convidado para a Capelinha do Morumbi, em São Paulo. E o Dude tem um lado místico muito forte, um lado religioso muito forte, e foi sopa no mel fazer esse trabalho, porque a Capelinha do Morumbi, com toda a maneira dele ver a arte, né? Então ele fez esses 3 quadros, o vermelho, esse verde e o roxo, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando ele expôs, ele me chamou para ver, eu adorei, caí de 4 quando vi esses trabalhos, achei maravilhosos. E nem imaginava poder um dia ter esses trabalhos, até que numa conversa com ele estava falando de doar e tal. Eu falei, não, então você não vai doar não, vamos conversar e eu vou te comprar. E acabei comprando, e a única exigência que ele fez foi que os 3 ficassem juntos, que ficassem expostos e juntos. E aí eu construí essa sala para que eles pudessem ficar aqui expostos da maneira como ele queria. E a dificuldade é que é uma fibra de vidro, eles são inflexíveis, então não há como passar em porta nem nada, porque eles têm 3,5 metros de altura, são muito largos e grandes, então não havia como fazer passar. Não entrava em lugar nenhum. Construí a sala, pus os quadros para dentro, depois eu fechei a janela. Olha só, fica com um pouquinho mais aí das obras do Dude Maia Rosa aqui nessa sala. Em todos os cantos da casa dele, você vai encontrar coisas surpreendentes, obras de artistas contemporâneos. Realmente você faz uma viagem na história da arte contemporânea. E essa obra aqui? Essa da Adriana Varejão é uma menina talentosérrima. Ela está sendo disputada hoje por todos os grandes museus para fazer exposição. Esse quadro é um quadro muito interessante que chama-se O Náufrago. Ela compara o artista a um náufrago que está isolado numa ilha e tenta se comunicar através da sua obra, através do seu quadro, que aí, no caso, ela reflete nas garrafas que os náufragos jogam no mar, tentando se comunicar com alguém. Se comunicar ou tentando encontrar alguém que venha entender ou venha em direção aos anseios deles. Então, ali, nos rótulos da garrafa, ela desenhou as intempéries todas que pode passar uma garrafa dessa em alto mar. Desde a calmaria, as grandes tempestades, e nas garrafas centrais ela coloca as mensagens delas escritas para atingir algum destinatário. E tudo isso ela coloca com um fundo como se fosse um fundo de bar. Então vamos para cá, vamos mostrar aqui. Bom, esse é um artista muito importante, ele chama-se Geraldo de Barros. Esse trabalho teve exposto na Bienal de Veneza em 83. É um trabalho, ele é todo de uma formação neoconcreta, ele é formalista, ele é feito de fórmica,
na verdade não é uma pintura, né? Isso é feito de fórmica. E ele é um artista que é muito conhecido em fotografias também. E hoje em dia ele está sendo revisto como um dos grandes e importantes fotógrafos e artistas do Brasil. E essa escultura que a gente está vendo aqui atrás? Essa escultura é de um jovem de São Paulo, chamado Edgar de Souza. É um rapaz também extremamente talentoso, também está com o pé fora do Brasil e tem feito grandes exposições. E essa exposição, essa obra talvez mostre aquilo que a gente estivesse falando do artista de São Paulo, da coisa introspectiva, quer dizer, ele está se voltando para dentro dele mesmo, né? É uma escultura que duas pessoas se abraçam, meio um narciso, E um quase que engole o outro, né? É um pouco isso, né? É um trabalho muito interessante, ele tem um resultado estético muito bonito e ele também tem um conceito muito interessante. Você comentou comigo que essa obra seria uma das mais expressivas da arte contemporânea dos anos 80, 90, de toda a coleção? Essa artista foi uma artista muito importante, chamada Mira Schendel. Ela é suíça, mas ela mudou para o Brasil na época da guerra e já era uma artista, ela já trabalhava lá na Suíça, já tinha um trabalho e ela veio para cá madura e ela exerceu uma influência enorme nos artistas brasileiros. E eu acho que grande parte dessa expressão concreta e formalista que nós temos partiu dela. E esse trabalho é um trabalho em especial muito importante, que foi de uma série das mais importantes que ela expôs antes de morrer. E também é um trabalho muito procurado, é um trabalho que é muito reproduzido em catálogos, em livros. E foi, para mim, especialmente importante porque foi um dos primeiros que eu comprei. Agora me conta uma coisa, eu sei que você já quis pintar, aliás, já pintou, tem obra sua por aí, e depois você parou? A pintura é muito gostosa, né? É uma paixão, quer dizer, quando você se envolve com arte, tanto para fazer ou para colecionar, a paixão é a mesma. Eu acho que a pintura é muito... Eu gostava muito de pintar e me dava muito prazer, mas não era o meu caminho. Eu acho que o meu caminho era mais tentar selecionar essas coisas que eu tenho e mais tarde, quem sabe, formar alguma coisa que possa ficar aberta, que possa ficar exposta para o público, enfim. Mas é gostoso. E talvez eu tenha apurado os meus olhos para ver uma obra. Você não aceita a sua? Não, eu acho que quando você faz, você compreende a dificuldade de fazer, você compreende os anseios, a ansiedade de um artista quando ele está criando. E aí você, absorvendo isso, quer dizer, você conhecendo isso, você consegue avaliar melhor uma obra quando você vê.